A gente abre o programa falando de coisa boa. Você já ouviu falar da Taura? É um equipamento que tem inovado o transporte de órgãos pelo Brasil e tem salvado muitas vidas. Vamos mostrar mais detalhes para você agora. A doação de órgãos é um dos maiores atos de solidariedade que alguém pode realizar. No Brasil, milhares de pessoas aguardam por um transplante, que pode representar a única chance de continuar vivendo. Apesar dos avanços no sistema de saúde, a fila de espera ainda é longa. E a conscientização da população segue sendo um dos principais desafios. Em um cenário onde cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte, a inovação tecnológica surge como uma grande aliada da medicina. É nesse contexto que nasce o Taura, um equipamento desenvolvido para transformar o transporte de órgãos destinados a transplantes no Brasil. O Taura é um mini refrigerador que não utiliza o gelo para a conservação do material, ou seja, do órgão a ser transportado. É um equipamento que possui homogeneização de temperatura, trabalha na faixa de 4 a 10 graus, permitindo que o órgão fique com a temperatura homogênea durante todo o período de transporte. Além disso, o equipamento também possui software de gerenciamento, que monitora a temperatura durante todo o período de utilização. E para o transporte, ela utiliza bateria para manutenção da temperatura, assim como ela também pode ser conectada nas entradas auxiliares das aeronaves e veículos e na rede comercial convencional. Esse equipamento tem sido um grande avanço para a medicina, podendo transportar os órgãos doados de um estado para o outro sem o uso da bolsa de gelo. Ao contrário das caixas isotérmicas com gelo que atualmente são utilizadas para o transporte de órgãos, o Taura possui um sistema de resfriamento que mantém a temperatura homogênea durante todo o percurso. O equipamento é programado para ficar numa temperatura controlada e homogênea em todos os pontos no interior do equipamento. Nesse sentido, o órgão a ser transportado estará com a mesma temperatura, ou seja, a temperatura homogênea entre 6 e 10 graus no caso de um coração, por exemplo. A utilização de temperatura controlada no transporte do enxerto, no caso o coração que a gente trabalha, ela é muito positiva. Isso melhora muito o resultado no pós-operatório imediato, principalmente a incidência do maior problema que causa mortalidade no transplante, que é a disfunção primária do enxerto. Então, os pacientes que foram transplantados utilizando os enxertos, que foram transportados em temperatura controlada, uma hipotermia moderada, os estudos têm demonstrado que eles têm uma incidência menor de disfunção primária do enxerto. Até o momento, até a Taura, nós não tínhamos no Brasil uma forma de manter a temperatura controlada assim, de forma bem objetiva. Então a gente utilizava o que é o padrão até então, o que o mundo todo utilizava, que agora tem sido mudado, que é o transporte no gelo. Então, que é uma hipotermia mais importante, né? Essa é uma hipotermia moderada. E isso nós tivemos um impacto positivo, os nossos pacientes têm evoluído muito bem e a utilização dessa temperatura controlada tem sido bem satisfatória no nosso centro. São muitas pessoas sendo beneficiadas. Crianças e adultos que estavam sem esperança podem voltar a sonhar com essa tecnologia. O Taura ajudou a salvar muitas vidas, mas o que mais marcou foi a história do Pedro, um menino de 5 anos que já estava na fila de transplante, utilizando um coração artificial. A história do Pedro nos marcou muito, porque a mãe e toda a família do Pedro compartilhava nas redes sociais a sua luta diária. Pedro foi uma criança extremamente esperada e desejada, foram 6 anos tentando engravidar, a gente partiu para uma fertilização e no meio da nossa gestação a gente descobriu que ele viria com uma cardiopatia congênita grave, que é a síndrome do meio coração, então a parte do coração dele, o lado esquerdo, não se desenvolveu direito e com isso ele ia precisar de cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Então ele teve que nascer num hospital cardiológico, ele fez a primeira cirurgia com apenas 4 dias de vida, uma segunda com 4 meses de idade. E assim, a recuperação dele sempre foi muito desafiadora e com 3 anos ele faria a terceira etapa do tratamento, só que aí descobriu que o coração dele era muito fraco e que ele ia realmente precisar de um transplante.
E aí ele foi listado para transplante. Foi uma espera assim bem longa. A gente a princípio esperou em casa nos primeiros meses e depois ele acabou sendo internado em janeiro de 2025 para aguardar no hospital. E nisso foi muito desafiador, porque ele ficou ali preso, né, a uma medicação na veia para aguentar, o coraçãozinho dele aguentar ali, esperar por esse transplante. A gente sabe que a fila de transplante no Brasil é muito longa, porque realmente faltam doadores, ainda mais nessa faixa etária dele, de 3, 4 anos, é muito difícil. Falta ainda uma conscientização grande da população em relação à doação de órgãos, principalmente infantis. E aí, em abril do ano passado, ele teve uma parada cardíaca súbita e ele precisou ser colocado num coração artificial, no Berlin Heart, que foi o que manteve ele bem durante esse tempo de espera. Ele ficou 10 meses aguardando no Berlin Heart. Durante essa espera, a gente teve algumas ofertas de coração, mas que no final não era compatível com ele. E quando finalmente chegou o grande dia, que foi no dia 28 de fevereiro, que a gente recebeu a notícia, foi assim, uma alegria sem tamanho, mas também uma insegurança de será que realmente é agora? Será que hoje é o nosso dia? E foi o nosso dia. Os exames finais mostraram que realmente aquele coração era compatível com ele, era um coração bom. Porém, esse coração ele estava muito longe. Então, se não fosse a força-tarefa, né, de ONGs e também do SUS, a gente não ia conseguir esse coração para o Pedro. E aí a gente teve uma grande surpresa também, que foi a caixa de transporte, né? Comentaram com a gente que era a primeira vez que ela seria utilizada, uma caixa mais moderna, que garantiria que o órgão chegasse em bom estado, né? Mesmo estando longe, ela ia garantir esse tempo de transporte. E chegou o coração, como ele diz, o coração forte e bonito chegou. E foi uma alegria enorme receber. Nós acompanhamos o momento do recebimento desse coração, o momento do transplante e a recuperação do Pedro no seu dia a dia. A criação do Taura reforça o potencial da inovação nacional no desenvolvimento de soluções que salvam vidas. Mais do que um equipamento, ela simboliza um avanço na forma como o país encara a doação de órgãos, com mais precisão, cuidado e respeito a cada oportunidade de vida. Nós observamos uma melhora significativa na recuperação desses pacientes com a utilização do Taura, o que para nós é motivo de muita alegria, assim como também identificamos um índice de rejeição menor destes órgãos. Então, cada dia que o Taura é utilizado num transplante, a gente está ajudando a salvar mais vidas. A doação de órgãos é, acima de tudo, um ato de amor que ultrapassa a vida, deixando um legado de esperança para quem mais precisa. Falar sobre o tema é o primeiro passo para mudar essa realidade. Se unirmos a solidariedade e o conhecimento, o resultado será esperança para todos.